Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus seja multiplicado sobre a sua vida. Estamos aqui reunidos para mais um momento de estarmos diante de Deus, como povo de Deus, para adorá-lo, para engrandecê-lo, para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Não estamos juntos presencialmente, como eu sempre digo, fisicamente, mas estamos juntos como um só povo, como igreja de Deus, como seu povo, diante da santa presença de Deus, para louvar e exaltar o seu nome nessa noite. E para darmos início ao nosso culto dessa noite, eu convido você a abrir sua Bíblia aí, pega a sua Bíblia comigo e abra no Salmo 95, leremos o verso 1 em diante. Salmo 95, versos de 1 em diante, convite a louvar ao Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: Vinde e cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo, e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemo-nos diante do Senhor que nos criou. Este é o convite do salmista para cada um de nós. Esse é o convite meu a você, neste momento em que você está na sua casa aí, que nada distraia você, que nada te atrapalhe, mas que você nesse instante se prostre, se ajoelhe diante do Senhor, para adorá-lo, para exaltá-lo, para oferecer a Deus um culto de louvor e adoração ao seu nome. Eu quero convidar você neste momento a orar ao Senhor, a colocar a sua vida diante de Deus, para esse momento de culto ao Senhor, para que juntos possamos adorar a Deus em espírito e em verdade, que possamos elevar a nossa mente e o nosso coração ao Senhor, para glorificá-lo e para exaltá-lo, ao Deus que assenta sobre o alto sublime trono, ao Deus supremo, ao Deus todo-poderoso, ao Deus que é digno e merecedor de receber o nosso louvor e a nossa adoração. Ore ao Senhor neste momento e adore a Deus pela sua muita grandeza, pela sua majestade e pela sua glória. Senhor Deus, poderoso Pai, estamos diante de Ti, ó Deus, com um único propósito em nossos corações: a adorar o Senhor. Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa oração. Embora, ó Pai, estejamos distantes, ó Pai, fisicamente, mas neste momento, ó Deus, estamos unidos, ó Pai, diante do Senhor, unidos num só propósito, de adorar ao Senhor, de oferecer um culto ao Senhor, que suba ao Teu trono de glória, como um aroma suave e agradável ao Senhor. Prepara os nossos corações para todo este momento, ó Pai, de estarmos diante de Ti. Prepara os nossos corações para cada louvor, para cada leitura lida. Prepara os nossos corações para a Tua mensagem pregada, Deus. Que sejamos todos, ó Pai, eu e os meus irmãos, edificados pelo Senhor, alimentados pelo Senhor, ó Deus, e tocados pelo Senhor, ó Pai, e alimentados por Ti a cada dia, fortificados no Senhor, possamos crescer espiritualmente, louvando e exaltando ao Senhor, não somente aqui, não somente neste momento, mas por onde andarmos e por onde estivermos. É o nosso louvor, é o nosso desejo, é a nossa adoração. No nome de Jesus é que oramos agradecidos. Amém e amém. Vamos louvar ao Senhor, cantando, declarando ao Senhor que nós queremos a cada dia estar diante de Deus, diante da sua santa presença, porque prazer maior não há do que nos achegarmos diante de Deus, nos prostrarmos ante a sua face e adorarmos a Ele pela sua muita grandeza. Vamos louvar a Deus com este cântico. Perto quero estar, perto quero estar, junto aos seus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei.
Te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Mais uma vez declare chanceio do seu coração: perto quero estar, Senhor. Cante ao Senhor: perto quero estar, junto aos Teus pés, pois prazer maior não há que me render e Te adorar. Tudo que há em mim eu quero Te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, Teu amigo me tornei. Nós podemos e devemos a cada dia desfrutar de uma vida de intimidade e comunhão com o Senhor. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a Ti, Jesus. Eu Te louvarei, Te louvarei em qualquer circunstância. Não importam as circunstâncias, não, adorarei somente a Ti, somente a Ti, Jesus. Nós adoraremos somente a Ti, Jesus. Nós exaltaremos somente a Ti, Jesus. Em qualquer circunstância, em qualquer momento, mesmo que seja difícil, nós adoramos ao Senhor, porque, como nós sempre dizemos, né, a nossa adoração não está e nem deve estar condicionada ao que nós recebemos ou não, às circunstâncias que nos circundam, mas ela está subordinada e condicionada a quem Deus é. Ele é soberano, todo-poderoso, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E a cada dia louvamos a Ele por quem Ele é. E sabemos também que tudo que nos acontece, se acontece, é porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é porque Ele tem um propósito. Você sabe disso? Então louve a Deus com essa canção, dizendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Vamos louvar a Deus com este cântico. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Se você precisa, peça a Ele. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem
daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti. Mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Amém. Louvado seja o nome do Senhor, que sempre estás conosco, que sempre está conosco e trabalha cada dia para o nosso bem, como diz a palavra de Deus em Isaías, que o Senhor nosso Deus é aquele que trabalha por aqueles que nele esperam, que nele confiam, né? Eu quero convidar você neste momento a abrir mais uma vez a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 15, um texto muito conhecido. Leremos o verso 17 ao verso 20. Lucas, capítulo 15, verso 17 a 20. Abra sua Bíblia comigo aí. Diz assim a palavra do Senhor. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Irmãos, esse texto nos mostra que o verdadeiro arrependimento nos leva de volta à presença de Deus. O verdadeiro arrependimento nos leva de volta pelo caminho que nós deixamos, pelo caminho que nós abandonamos, deixar o caminho errado e voltar para o caminho correto. Foi isso que aquele filho pródigo fez. Voltou para a casa do seu pai, arrependido. E por ele estar arrependido, o pai o perdoou prontamente. E assim o nosso Deus, porque esse pai ilustra o nosso Deus, quando estamos verdadeiramente arrependidos e nos voltamos para o Senhor, em arrependimento sincero, e pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados, o Senhor nos perdoa os pecados. Quando há o arrependimento sincero e genuíno nos nossos corações. O arrependimento que houve no coração de Pedro. Depois de ter negado Jesus e os seus olhos se cruzarem com Jesus, o galo cantou, então ele chora amargamente, arrependido pelos seus pecados. Muito diferente de Judas, que sofreu apenas uma comoção e foi e suicidou-se por causa daquele erro seu. Mas o arrependimento verdadeiro, genuíno, é aquele que nos leva a Deus, à presença de Deus, de volta a Deus, arrependido, confessando os nossos pecados. E eu quero convidar você neste momento a fazer isso, a se colocar diante de Deus e a confessar os seus pecados, pedir a Deus perdão pelos seus pecados.
se aproximar diante de Deus e falar: Senhor, eu reconheço que sou pecador, eu reconheço que eu pequei e que eu preciso a cada dia do seu perdão, da sua graça. Eu preciso, Senhor, que o Senhor me perdoe dos meus pecados, como o Senhor perdoou os seus servos e como Deus tem feito a cada dia com cada um de nós, perdoado os nossos pecados. O sincero arrependimento traz o perdão de Deus. Vamos orar neste momento ao Senhor, confessando a Ele os nossos pecados neste momento. Ora ao Senhor. Santo Deus, poderoso Pai, estamos diante de Ti e queremos neste momento, ó Pai, Senhor Deus, reconhecer que somos pecadores, reconhecer que não merecemos nada do Senhor, reconhecer, ó Pai, Senhor Deus, que se não for por meio de Jesus, ó Pai, nós não poderíamos ser perdoados, mas por meio de Jesus nós podemos chegar diante de Ti e suplicar neste momento, ó Deus, como estamos fazendo, o Teu perdão. Ó Deus, pedimos ao Senhor que nos perdoe e o que nós fizemos de errado, ó Pai, seja em palavras, pensamentos, ações ou omissões, desejos, propósitos, ó Pai, motivações erradas, tudo que nós temos feito, ó Pai, que não agrada ao Senhor, que o Senhor nos perdoe, que o Senhor, ó Pai, nos purifique, que o Senhor a cada dia nos ajude, ó Pai, Senhor Deus, a viver uma vida em Tua presença para a Tua honra e para a Tua glória. Lava-nos e purifica-nos dos nossos pecados, Deus. Ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nos ajude a cada dia a viver uma vida em Tua presença, em santidade, louvando ao Senhor, glorificando ao Senhor. Ó Pai, molde o nosso coração, forge o nosso caráter, ó Deus, para que dia após dia possamos viver e expressar a Tua vontade. Ó Deus, em nome de Jesus, nos purifica, ó Deus. Como aquele filho pródigo chegou diante do Pai arrependido, assim nós chegamos diante de Ti arrependido pelos nossos pecados, confessando os nossos pecados e suplicando ao Senhor o Teu perdão e a Tua graça sobre nós. E ó Deus, e aqueles que porventura se encontram distantes do Senhor, que como filho pródigo, ó Deus, possam cair em si e ver que é na casa do Pai que há alimento de verdade. É na casa do Pai que eles podem saciar a sua fome espiritual e a sua sede espiritual. É na casa do Pai que eles podem se deleitar abundantemente do alimento espiritual que o Senhor tem para cada um de nós. Converta-os e traga-os de volta para a Tua casa. É a nossa oração, é a nossa súplica. No nome de Jesus, desde já agradecidos. Amém e amém. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Dessa feita, o hino de número 334, nosso Inário Novo Cântico, que tem como título A Conversão, hino de número 334. Um dia você andou cego, distante de Deus, mas um dia Deus te encontrou e trouxe você para a sua presença. E agora você vive uma vida com Deus e para a honra e para a glória de Deus. Vamos cantar essa história nossa, refletida nessa letra desse cântico. Em cegueira eu andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas a glória desceu, o seu sangue verteu e salvou este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Já ouvia falar dessa graça sem par que do céu trouxe Cristo Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mais um dia senti meu pecado e vi sobre mim o castigo da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz que um dia
dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Que ditoso então foi ao meu coração conhecer o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz e salvar este pobre pecador. Foi na cruz que um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que meus olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Amém. Quero convidar você a orar mais uma vez. Desta feita, vamos orar pelas nossas famílias. No boletim nosso, dessa semana, está aí no altar das orações, como nós sempre fazíamos, né? Vamos continuar fazendo. Orar pelas nossas famílias. Está aí no boletim a família da semana do presbítero Calvino, da nossa irmã Rosane. Então vamos orar por essas famílias e também pelas famílias da nossa congregação, para que Deus continue nos abençoando, nos protegendo, nos guardando, né? Que os nossos lares sejam lugares onde o nosso Deus é adorado constantemente, e queremos desfrutar a cada dia da bênção e da provisão de Deus abundantemente sobre cada um de nós. Vamos orar neste momento. Santo Deus, poderoso Pai, queremos colocar diante de Ti, ó Pai, nossas famílias, ó Pai. Senhor, pedir ao Senhor que continue nos abençoando, continue nos sustentando, continue provendo a cada dia o alimento, o recurso financeiro, a saúde, a proteção. Continue, ó Pai, dando a cada um de nós o crescimento espiritual, o amadurecimento em Ti. Ó Pai, uma vida segundo a Tua palavra, uma vida pautada, ó Pai, pela Tua palavra. Senhor Deus, em nome de Jesus, aqueles familiares nossos enquanto distantes de Ti, ó Deus, que sejam alcançados pelo Senhor e sejam transformados por Ti, ó Deus. Para que, ó Pai, venham, ó Pai, Senhor Deus, vivenciar e desfrutar do privilégio de estar em Sua presença, ter comunhão com o Senhor e Te adorar, ó Pai, a cada dia com o seu viver. Deus, queremos colocar em especial nessa semana, ó Pai, nesse momento, a família do presbítero Calvino, nossa irmã Rosane, que sobre os Teus servos esteja continuamente a Tua bênção e o Teu cuidado, ó Deus. Que a cada dia eles sejam uma bênção em Tuas mãos, que o Senhor possa abençoar o trabalho das Suas mãos, por onde andarem, por onde estiverem, que sejam abençoados, que sejam guardados por Ti, que sejam sustentados por Ti, que eles sejam luz, ó Pai, Senhor Deus, onde passarem, testemunhando, ó Pai, a salvação e a vida nova que tem em Ti, ó Deus, em Cristo Jesus. E que o lar de cada um deles, ó Pai, no lar de cada um deles, nunca falte o alimento, nunca falte o recurso, que o Senhor possa prover tudo que os Teus servos precisaram, ó Deus, e abençoar a cada um dos Seus filhos, filhas, genros, nonas, ó Pai, todos os familiares de forma especial, abençoar a cada um e dar o crescimento espiritual para cada um. Abençoa os Teus servos, abençoe também as nossas crianças, ó Pai, Senhor Deus, que elas cresçam no Teu caminho, Te amando, Te honrando, Te glorificando, ó Deus, que elas por si só no tempo próprio possam Te buscar com todos os seus corações, com toda a sua alma, e possam dedicar e viver a sua vida em Tua presença, em compromisso com o Senhor, louvando e exaltando o Senhor por todos os seus dias. E que nós, Pai, sejamos instruídos no Senhor, para criar os nossos filhos no Teu caminho, na Tua verdade, sempre instruindo, Pai, ensinando a Tua palavra a cada dia. Obrigado por tudo, perdoa os nossos pecados, nos abençoe. Queremos pedir ao Senhor também que neste momento fale aos nossos corações, ó Pai, alimente as nossas almas, usa a minha vida, ó Pai, apenas como instrumento em Tuas mãos. Ó Pai, que o Senhor venha me usar com poder, com graça e com unção para transmitir a Tua palavra, que é viva e poderosa, e que o Senhor venha nos alimentar, ó Deus, porque só o Senhor pode, de fato, alimentar a cada um de nós. É no nome de Jesus que nós oramos e Te pedimos, desde já agradecidos. Amém e amém, Senhor. Quero convidar você mais uma vez a abrir sua Bíblia comigo. Em João capítulo 19, leremos apenas o verso 28 e 29. João capítulo 19, verso 28 e verso 29.
Todos encontraram, amém? João capítulo 19, 28 e 29, diz assim a palavra do Senhor. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a escritura, disse: tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de isopo, lhe achegaram à boca. Amém. Que o Senhor Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Querido, certo dia Jesus, indo da Judéia para a Galiléia, diz a palavra de Deus que era necessário Jesus atravessar a província de Samaria. E chegando a uma cidade chamada Sicar, Jesus parou ali, chegou perto de um poço, o poço de Jacó, que Jacó tinha dado a José, seu filho, muitos anos atrás daquele acontecimento ali. Ele sentou-se ali por volta do meio-dia. O texto bíblico fala em João capítulo 4, por volta da hora sexta, que para nós é por volta do meio-dia, E Jesus então se senta ali. E então veio naquele momento uma mulher samaritana buscar água naquele poço. E quando ela chega àquele poço para poder puxar água dali, para buscar água ali, Jesus se dirige a ela e fala assim: dá-me de beber. Ele pede àquela mulher para que desse de beber a ele. Porque afinal de contas, Jesus estava com sede. Mas nós sabemos, queridos, que Jesus precisava de água, sim. Mas Jesus, quando pede àquela mulher, dá-me de beber, não era somente para satisfazer uma sede. Jesus tinha um propósito muito maior ali, muito melhor. Jesus, esse pedido de Jesus, não foi por acaso. Tinha algo a mais ali, além, Ia muito além do que aquele simples pedido de pedir água, ter o seu pedido atendido e beber aquela água. Nós sabemos que Jesus ia mostrar, ensinar, fazer e revelar ali grandes verdades para aquela mulher. Você conhece muito bem o diálogo entre Jesus e a mulher samaritana lá em João capítulo 4. Jesus então pede água àquela mulher para mostrar para ela que na verdade era ela que precisava de água, de beber água. Mas beber não aquela água, porque aquele que bebesse aquela água, disse Jesus, voltaria a ter sede, mas beber da água da vida, ou seja, beber do próprio Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher estranha, por Jesus ter falado a ela, ter pedido a ela, se dirigido a ela, ela fala assim: peraí, como sendo você, o Senhor, um homem judeu, como sendo tu judeu, um homem judeu, pede beber a mim, que sou mulher samaritana. Um homem judeu pede beber a uma mulher samaritana. Grandes e graves problemas, porque os judeus não se davam com os samaritanos, Para os judeus, os samaritanos eram uma escória, Uma raça, botar assim, ruim, Por assim dizer. Então ela acha muito estranho Jesus se dirigir a ela. E Jesus fala para ela: olha, se você soubesse quem é que está falando contigo, se você tivesse a ideia, em outras palavras, quem é que está te pedindo água, você era que pediria a água da vida, e eu lhe daria a água da vida, e esta água seria em você uma fonte a jorrar para a vida eterna. Queridos, se aquela mulher tivesse a noção de quem estava ali, e até aquele momento ela não tinha noção, se ela imaginasse quem estava falando com ela, como disse Jesus, era ela que pediria água para ele, porque diante dela ali naquele poço, estava o próprio Deus encarnado, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, o Messias prometido, o nosso Salvador. E Jesus mostra para ela que quem precisava beber água não era Jesus, mas era ela, aquela mulher samaritana. E nós conhecemos muito bem a história. Aquela mulher bebeu daquela água, bebeu da água viva, que é Jesus, bebeu de Jesus, foi transformada, foi à cidade, pregou sobre Jesus, pessoas vieram e se converteram a Jesus. E queridos, no texto que nós lemos aqui, nós estamos tendo pregações sobre as 7 palavras da cruz, e ali na cruz Jesus fala ali a sua 5ª palavra. E Jesus ali na cruz, mais uma vez, como aquela mulher samaritana, por assim dizer, ele pede água, ele diz: tenho sede, E esse pedido de Jesus, assim como aquele dia lá, naquela região, na cidade de Sicar, na região de Samaria, esse pedido vai muito além do que um simples pedido, muito além, Temos aqui algo para aprender com essa 5ª frase: tenho sede. Nós sabemos que ali na cruz foram oferecidas 2 bebidas a Jesus. A primeira era um vinho misturado com mirra, com gosto de fel, foi dado logo que ele foi crucificado. E a segunda foi dado um vinagre, Como nós vemos no texto bíblico aqui. Depois, vendo Jesus que estava tudo consumado, para se cumprir a escritura, disse:
tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, embeberam de vinagre uma esponja, fixando na ponta de um caniço, chegou à boca de Jesus para que ele pudesse beber. Então a segunda bebida era um vinagre que foi embebido. A primeira era um tipo de analgésico, uma substância para anestesiar Jesus, e por isso ele rejeita a primeira, porque ele queria sentir de fato as dores ali na cruz, né? E Jesus então, quando diz tenho sede, de certa forma, quando ele pede de beber ali na cruz do Calvário, nós podemos aprender algumas verdades importantes sobre este pedido de Jesus, sobre esta quinta frase de Jesus: tenho sede. Muito mais, queridos, do que uma necessidade física. Tenho sede mostra-nos, em primeiro lugar, a humanidade de Jesus. Mostra-nos a humanidade de Jesus. Nós sabemos, e a palavra de Deus a todo instante mostra isso, que Jesus é o Deus eterno, que se fez homem para poder pagar a minha dívida, a sua dívida, a dívida dos que creem no seu nome, no nosso lugar. A palavra de Deus em Filipenses, capítulo 2, verso 5 em diante, vai nos mostrar essa grande verdade. E vai dizer assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Olha o que Jesus fez por mim e por você. Ele deixou a sua glória, ele veio até nós, ele se fez homem, se fez como um de nós, para poder pagar no nosso lugar. João capítulo 1, versículo 14, nos fala também sobre essa grande verdade. E o verbo de Deus, o Logos, a palavra eterna, Jesus Cristo, o Deus eterno, né? Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João diz, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Essa palavra aqui, né, e habitou entre nós, é uma palavra que no original significa tabernaculou. Literalmente, traz a ideia de que Jesus, né, que Deus armou a sua tenda no meio do seu povo. Olha o que Deus fez, né? É literalmente isso. Deus veio e construiu a sua tenda no meio do seu povo. E não foi o que Jesus fez? Ele deixou a sua glória, deixou os céus, entrou no ventre de uma virgem, nasceu, e Deus veio pessoalmente, em carne e osso, né? Como disse Billy Graham certa feita, o maior acontecimento da história não foi o homem subir e pisar na lua, mas foi Deus descer e pisar aqui na terra, pois foi exatamente isso que Jesus fez naquele momento. Jesus veio, né? E esse tabernaculou significa exatamente isso, né? Que Deus veio entre nós, né? E esteve entre nós para poder pagar no nosso lugar. João vai dizer na sua primeira carta, capítulo 1, versículo 1, que o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, ou seja, ele contemplou Jesus, ele viu Jesus, ele apalpou Jesus. E João, como eu sempre digo, não poderia dizer mais. Eu me debrucei no peito de Jesus, né? E perguntei, Jesus, quem é o traidor? João fez isso com o próprio Deus encarnado. Isso para mostrar, queridos, que Deus se fez homem, Jesus se fez homem, nunca deixou de ser Deus, né? Ele sempre foi Deus, é e sempre será, mas há cerca de 2000 anos atrás, ele tomou para si também a natureza humana. Como eu sempre digo, Jesus é o único que tem duas naturezas, a divina e a humana. Em termos matemáticos, se assim podemos descrever e dizer, Jesus é 100% Deus, em todo aspecto, em todo o seu ser, perfeição, né? Ele é Deus, e ele é 100% homem, em todos os seus adjetivos, características, qualidades, né, pertinentes ao ser humano. O que eu sou, o que você é, né, humanamente falando, Jesus também o é. Mas ele é Deus e ele é o homem, o único que tem duas naturezas, a divina e a humana. Podemos ver essa humanidade de Jesus, como também essa divindade dele, na Bíblia, quando, por exemplo, aqui em João capítulo 4, no texto que nós citamos aqui na introdução, né, da mulher samaritana, que ele sente sede depois de uma caminhada exaustiva. Aquele sol escaldante, que eu e você que moramos aqui em Cachoeira sabemos muito bem, né? Calor terrível, né, Tiago? Calor aqui absurdo, chega aos 40 graus fácil. Aquele sol escaldante lá da região da Galiléia, lá dos judeus, né, lá em Jerusalém, Israel. Jesus, depois de uma caminhada, ele sente sede. Algo comum,
ao ser humano, né? Mas ele mostra ao mesmo tempo que ele é Deus, quando ele fala para aquela mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Por quê? Porque ele, Jesus, é a água viva, que sacia a sede da alma, né? Então Jesus é Deus. Podemos ver a sua humanidade, quando no capítulo 4, versículo 2 de Mateus, no momento da tentação de Jesus no deserto, ele sente fome. Depois de 40 dias, 40 noites em jejum, Jesus sente fome. Podemos ver a sua, né, humanidade aí, mas podemos ver a sua divindade. Quando em João 6,35 ele diz, olha, eu sou o pão da vida, né? Aquele que comer de mim, né, nunca mais terá sede, eu sou o verdadeiro pão que desceu do céu. Jesus é o pão da vida. Podemos ver também a sua humanidade, quando em Mateus capítulo 8, versículo 24, depois de estar cansado no barco, Jesus dormia. E de repente veio aquela tempestade e os discípulos ali, né, apavorados, falam assim, Jesus, não te importa que morramos, né, estamos a perecer. Né? E acordam Jesus porque ele estava dormindo, porque ele estava cansado, algo inerente à nossa natureza humana. Mas ele mostra que ele é Deus, a divindade dele, quando ele diz, e convida a todos, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus é Deus, mas se fez homem. E por que ele se fez homem? Porque ele se fez como um de nós, para poder pagar pelos nossos pecados, para poder morrer na cruz no nosso lugar. Um homem pecou no jardim. Por um homem entrou o pecado no mundo. E deveria ser um homem para redimir a humanidade. Deveria ser um homem para resolver o problema do pecado. E como dizemos já anteriormente, algumas mensagens anteriormente, nos domingos passados aí, né? Deus olhou dos céus e não achou nenhum justo sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Por isso Jesus deixou a sua glória, veio a este mundo, se fez como um de nós. Jesus se fez homem para ser o representante legal nosso diante de Deus, para pagar no nosso lugar. Queridos, vemos aí que grande amor de Jesus, que grande amor de Deus. O simples fato de Jesus deixar a sua glória e vir até nós, já mostra o seu grande amor por nós, porque ele fez um sacrifício, porque Jesus estava nos céus, né? Adorado pelos anjos, pelos serafins, pelos querubins. Jesus estava ali, mas ele deixa os céus, deixou a sua glória, se fez homem, se tornou como um de nós, para poder pagar o meu pecado, o seu pecado. E olha como ele sofreu, olha como ele foi humilhado, olha como ele foi desprezado, olha como ele foi insultado por amor a mim e por amor a você. Ele se fez homem, porque só assim ele poderia pagar pelos nossos pecados, ser o representante diante de Deus, legal diante de Deus, para pagar pelos nossos pecados. Jesus fez isso por nós, deixou a sua glória para pagar pelos nossos pecados em nosso lugar. Como diz um cântico que gostamos muito de cantar, né? Deixou os céus para me encontrar, aqui não era o seu lugar. Um amor assim o mundo jamais conheceu. De fato, queridos, um amor igual de Deus, igual de Jesus, deixar a sua glória e vir a este mundo, se fazer como de nós, se fazer homem, para pagar na cruz pelos nossos pecados, não há amor maior do que este, de Jesus, de dar a sua vida por cada um de nós. Há uma frase de um pastor americano chamado Max Lucado, num dos livros dele, que ele fala o seguinte: Jesus trocou um palácio por uma estrebaria, trocou a adoração de anjos pela companhia de assassinos. Aquele que nem o universo inteiro pode contê-lo, entrou no ventre de uma virgem. E o mais impressionante de tudo isso, era que ele não era obrigado a fazer nada disso, mas ele o fez por amor a cada um de nós, para ser o nosso substituto na cruz do Calvário, a morte substitutiva na cruz do Calvário, e para ser o representante legal diante de Deus, por mim e por você. Então, tenho sede, mostra a humanidade de Jesus. Jesus se fez homem para representar-nos diante de Deus, para poder pagar nos nossos pecados na cruz do Calvário por cada um de nós, que cremos no seu nome. Mas, em segundo lugar, tenho sede. Quando Jesus disse, tenho sede, mostra-nos que Jesus cumpriu toda a Escritura. Mostra-nos que Jesus cumpriu toda a Escritura. Ao dizer tenho sede, João traz uma informação muito interessante aqui, no versículo que nós lemos aqui no texto básico, que Jesus disse isso para se cumprir a Escritura. Depois, verso 28 aí do João 19, depois vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse, tenho sede.
Então, para se cumprir a Escritura, João diz aqui, né, que Jesus disse, tenho sede. E é um cumprimento de fato da palavra de Deus, porque lá no Salmo 69, verso 21, que descreve o sofrimento do Messias, né, do Filho de Deus, do Salvador, tem o versículo 21 diz assim, ó, por alimento me deram fel, e na minha sede me deram a beber vinagre. Uma profecia a respeito já de Jesus, que se consumou séculos mais tarde, ali na cruz. Então, para se cumprir a Escritura, Jesus disse, tenho sede. E queridos, Jesus de fato cumpriu a Escritura. Em toda a sua vida, Ele cumpriu a Escritura. Em todo o seu ministério, Ele cumpriu a Escritura. A cada momento, Ele cumpria e obedecia a palavra de Deus. Ele próprio diz, certa feita, né, que não veio revogar a lei ou os profetas, mas cumprir a lei, cumprir a palavra de Deus. E Ele de fato cumpriu. E essa descrição é apropriada para Jesus. Ele veio cumprir a Escritura. Ele veio obedecer a palavra de Deus. E de fato, ele obedeceu a palavra de Deus. A tal ponto que Filipenses, como nós citamos aqui agora há pouco, diz que ele foi obediente até a morte. E morte de cruz. A Bíblia também descreve, no capítulo 4 de João, no texto sobre a mulher samaritana, que a coisa mais importante na vida de Jesus era realizar a vontade de Deus. Não tinha nada mais importante para Jesus do que a vontade de Deus. Era coisa primária, fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de Deus e a sua obra. Isto era a coisa mais importante para Jesus. Ele chega a dizer no verso 34, João 4:34, o seguinte: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os seus discípulos chegam, né, e falam, Jesus, né, preocupado ali com ele não ter comido nada, ele fala assim, olha, a minha comida consiste, olha que ponto ele chega, né? Olha como ele descreve, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Mais importante do que comer e beber, era realizar a vontade de Deus. Mais importante do que necessidades básicas e legítimas minhas e suas de qualquer ser humano, para Jesus, era fazer a vontade de Deus. Tornava-se algo secundário o comer e beber, diante do fazer a vontade de Deus. Em toda a sua vida, queridos, Jesus cumpriu a palavra de Deus, cumpriu a Escritura, obedeceu a palavra de Deus. E igualmente para mim e para você, nós devemos cumprir a vontade de Deus. E cumprir a vontade de Deus deve ser a nossa maior prioridade, deve ser a coisa mais importante. O mais importante para nós é obedecer a palavra de Deus, né? Isso é o que de fato é importante para cada um de nós e primordial para cada um de nós. Lembra de Saul, quando ele esperava Samuel vir até ele, oferecer um sacrifício ali e dar uma direção sobre uma guerra, e diz a palavra de Deus que Samuel demorava a chegar ali, né? Ia passando a hora ali, dando a hora, rodando o relógio, e nada de Samuel aparecer, e Saul esperando, angustiado, aflito ali já, e Samuel não chegava, não aparecia, e olhava lá e não via Samuel, e aquilo foi afligindo ele, ficou ali em aperto, falou, rapaz, faz o seguinte, eu vou oferecer o sacrifício aqui, e vamos consultar o Senhor. Ele pegou os animais, cortou ali, ofereceu o sacrifício, e quando ele acabou de oferecer o sacrifício, o que aconteceu? Quem chega lá? Samuel chega ali. E Samuel, quando chega aquilo ali, fala assim, peraí, o que você fez, rapaz? O que é isso que eu estou vendo? Ele disse, você demorou a chegar, então me adiantei aqui. E ofereci sacrifícios agradáveis a Deus aqui. E Samuel fala uma coisa para Saul, muito importante, que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Obedecer é melhor do que o sacrificar. Há pessoas que muitas vezes, queridos, fazem grandes sacrifícios em nome da religião, fazem grandes sacrifícios em nome da sua igreja, fazem grandes sacrifícios em prol dos seus líderes religiosos, dão grandes ofertas, fazem grandes obras em nome de uma religiosidade, né? Frequentam as igrejas, estão nas igrejas, mas quantas delas, no dia a dia, obedecem à palavra de Deus? Quantas delas, no dia a dia, cumprem a Escritura Sagrada? Colocam a Bíblia em prática. O que Deus quer de nós não são os sacrifícios, os louvores saltitantes, pulantes, como muitos fazem por aí, né? O que Deus quer de nós é obediência à sua palavra. Obedecer. Você pode dizer, querido, que você é um filho obediente? Você pode dizer que você tem sido um servo obediente? A sua vida tem refletido a palavra de Deus? A sua vida tem sido pautada, direcionada pela palavra de Deus? Obediência é subordinar a nossa vida, condicionar a nossa vida à palavra de Deus. Nós temos feito isso? Temos obedecido
temos observado, estudado, recorrido e aplicado a Bíblia à nossa vida no dia a dia? Como nós temos nos portado a cada dia? Qual tem sido o nosso prazer a cada dia? Jesus, a coisa mais importante para ele era obedecer a palavra de Deus, cumprir a Escritura Sagrada. E ele deixou esse grande exemplo para cada um de nós. É interessante que quando lá em Josué, quando Moisés morre, e Josué vai enfrentar, né, as guerras, as batalhas para conquistar Canaã, de tudo que Deus poderia falar para Josué ali, todas as coisas que ele poderia, né, conversar com Josué ali, recomendar a Josué, dizer a Josué, né, talvez ali se fosse eu e você, Josué, cuidado com os inimigos, cuidado, não chega muito perto do muro não, né, lembra lá o que aconteceu com aquele homem lá, que a mulher jogou uma pedra e rachou o crânio dele, olha, prepara bem as armas aí, os inimigos são um pouco fortes, são numerosos, né, tem essa cidade que é assim, aquela cidade é tal assim, o exército de Jericó é muito grande, mas o de Ai é um pouco menor, né, o poderio militar deles é muito grande, tem essa rota aqui que é um pouco melhor do que aquela outra rota, vai por aqui, não vai por ali, né? Providencia alguma coisa para poder comer no caminho, e etc, etc, etc. Se fosse eu e você, quantas coisas poderíamos recomendar a Josué? Mas Deus, queridos, só recomenda uma coisa a Josué: obedeça a minha palavra. Tenha cuidado, Josué, de observar a minha palavra. Tenha cuidado de praticar a minha palavra. Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. E assim você será bem-sucedido por onde você for. Como fui com Moisés, serei contigo. Tão somente, né? Guarde a minha palavra. Tudo que Deus recomendou a Josué, queridos, foi obedecer a palavra de Deus. O segredo de crescermos, de sermos bem-sucedidos, está em obedecer a palavra de Deus. Nós temos obedecido, temos praticado a palavra de Deus a cada dia. Jesus, até mesmo na cruz, sofrendo pelos nossos pecados, sofrendo ali, né, na cruz do Calvário, Jesus mostra a importância da palavra de Deus na sua vida e a necessidade de cumpri-la a cada dia, de eu e você cumprirmos a sua palavra. Devemos seguir o exemplo deixado por Jesus. Devemos olhar para Ele, a maneira como Ele viveu, como Ele se comportou e imitar Jesus em toda a sua maneira de viver. Obedecer a palavra de Deus, cumprir as Escrituras Sagradas. O que Deus quer de nós é obediência. Como disse Samuel, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas em terceiro e último lugar, tenho sede, mostra-nos os propósitos de Deus sendo cumpridos. Tenho sede, mostra-nos os propósitos de Deus sendo cumpridos. Queridos, Jesus não estava ali na cruz por causa da perseguição dos fariseus, não. Jesus não estava ali na cruz por causa do ódio que o povo tinha dele, também não. Jesus não estava na cruz do Calvário por causa do desprezo que Herodes lhe conferiu, lhe deu, não. Jesus não estava na cruz por causa da sentença de Pilatos, também não. Jesus não estava ali na cruz por causa da covardia daqueles soldados, não. Jesus estava ali na cruz por uma razão e um motivo muito maior, por detrás de todas aquelas pessoas, todos aqueles acontecimentos ali. As pessoas ali não sabiam, mas Jesus estava ali na cruz, cumprindo os propósitos soberanos de Deus, cumprindo a vontade de Deus. Deus estava por detrás, cumprindo os seus propósitos soberanos, ali com Jesus na cruz do Calvário. A cruz estava na agenda de Deus. A cruz era o plano de Deus para salvar, né, os seus servos, os seus filhos. A cruz era o plano de Deus para o seu filho Jesus. A cruz era o único meio de nos salvar e de nos perdoar. Quando Jesus veio a este mundo, ele já sabia que a cruz estava no seu caminho, ele já sabia qual era a sua missão, ele sabia disso, né? E cumpriu de fato a sua missão. É interessante destacar que no Getsemane, ele até orou ao Pai pedindo que, se possível, tirasse dele aquele cálice, livrasse ele daquele momento, daquela cruz, mas ele continuou a oração. Contudo, seja feita a tua vontade. Ele submeteu a sua vontade à vontade do Pai. E como não tinha outro jeito, não tinha outro caminho para salvar o homem, Jesus de fato foi à cruz, enfrentou a cruz, foi crucificado, morreu, foi sepultado e ressuscitou o terceiro dia em glória. Por isso, queridos, ele foi até o fim e morreu na cruz do Calvário por nós. Mas por detrás de tudo isso, Deus estava no controle. Deus estava no controle de tudo. Tudo acontecia segundo a permissão de Deus, segundo a direção de Deus, segundo os propósitos soberanos e eternos de Deus, para Jesus Cristo, para salvar a mim e a você e a todos que creem no nome de Jesus. É interessante que quando Jesus está no Getsemane ali, e chega, né, a comitiva ali de soldados, juntamente com Judas, o traidor, Pedro ali naquele momento ali que eles vão pegar Jesus, Pedro arranca da espada e corta a orelha de um soldado malco, né?
E Jesus vai lá e manda Pedro parar, guardar a espada, pega a orelha do soldado ali no chão, coloca no lugar, cura aquele homem e fala assim: Pedro, né? Você acha que se eu quisesse e rogasse ao Pai, Ele não mandaria aqui mais de 12 legiões de anjos? E, irmãos, mais de 12 legiões de anjos acabariam com aqueles soldadinhos de nada ali. Mas Jesus disse: se Ele quisesse, mas Ele não queria. Por quê? Porque para isso Ele veio. Ele estava cumprindo o propósito de Deus, né? Pedro naquela tentativa ali, como que querendo livrar Jesus, né? Querendo que possibilitar a Jesus uma chance de correr, de fugir, de escapar, como dizendo assim: Jesus, né? Vai e corre, aproveita e corre enquanto eu seguro aqui. Mas Jesus fala: Pedro, guarda a espada. Isso aqui tudo é propósito de Deus. Tudo está acontecendo segundo os propósitos eternos de Deus, desde antes da fundação do mundo, para salvar o seu povo. E de fato, né, Jesus cumpriu o propósito de Deus. Ele não pediu os anjos, ele não tentou fugir ou correr, mas cumpriu os propósitos de Deus. Ele morreu na cruz do Calvário, porque este era o propósito de Deus. E Pedro, mais tarde, no sermão famoso lá, né, que 3.000 se convertem, ele diz lá: Jesus foi entregue pelo determinado desígnio de Deus. Ou seja, Deus estava no controle. Foi terrível? Foi. Foi dolorido? Foi. Mas tudo era propósito de Deus. Mas a morte de Jesus cumpriu este propósito de Deus. E o resultado, queridos, o resultado é que nós fomos reconciliados com Deus. Eu e você fomos reconciliados com o Senhor nosso Deus. O resultado, milhares e milhares de vidas, no decorrer do tempo da história, salvas, transformadas, remidas e libertas pelo sangue de Jesus, pela morte de Jesus na cruz do Calvário. Isaías 53, versículo 11, vai dizer que ele, né, Jesus, verá o fruto penoso do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E, queridos, Jesus levou sobre si o meu pecado, o seu pecado, porque, né, ele cumpria ali de fato o propósito de Deus. Foi o que Jesus fez. Cumpriu o propósito de Deus e levou sobre si as nossas iniquidades, as iniquidades de todos aqueles que creem no seu nome. Irmãos, o importante é saber e crer que Deus está no controle de tudo. Deus está no controle de tudo. A morte de Jesus foi terrível, mas Deus estava no controle. Talvez o diabo achou que tinha vencido. Os fariseus acharam que tinham vencido. Quando morreu Jesus, quando enterraram Jesus, pronto, acabou. Acabou esse busteiro, ele está morto, agora enterrado, acabou nosso problema. Mas Deus estava por detrás. Nós vencemos este homem? Não, eles não venceram, porque Deus estava conduzindo tudo. Tudo aquilo ali era o propósito de Deus. Portanto, o importante da nossa vida é saber, embora não entendamos muitas vezes os acontecimentos, mas saber que Deus está no controle de tudo. Não importa o que aconteça, ou como aconteça, mas Deus está no controle. Aconteceu, é porque Deus permitiu, e é porque Ele tem um propósito, porque Ele está no controle. Lembra de José, o filho de Jacó? Quanto, né, José sofreu? Ele sofreu demais. E é interessante destacar na vida dele que foi uma pancada atrás da outra, né? Foi um sofrimento atrás do outro, foi um golpe atrás do outro. Tem uma frase que a gente pergunta assim, né? O que está ruim pode piorar? Na vida de José, pôde piorar e piorou. Ele era odiado pelos irmãos, foi traído pelos seus irmãos, né? E quando ele chega ali nos seus irmãos ali, eles pegam ele, jogam ele dentro de um poço, e eles clamam ali para poder tirá-lo dali, suplica a eles para que tirem dali, para que parem com aquilo, né? E eles então não tiram ele dali, e quando tiram dali, o tiram não para voltar para casa, mas para o vender para a caravana de ismaelitas como escravo para o Egito. E quando ele chega no Egito, uma terra distante da dele, ele chega lá, ele é vendido mais uma vez como escravo para a casa de Potifar. E quando ele está na casa de Potifar ali, tudo vai prosperando, abençoando, a Deus abençoando. Aquela mulher lá, né, se interessa por ele, tenta agarrá-lo, ele foge, e ele é então condenado, né, injustamente à prisão por tentar agarrar a mulher de Potifar, coisa que ela tentou para ele. Então parecia que tudo estava bem, mas a coisa piorou ainda mais. Ele é preso, jogado numa prisão injustamente, e quando ele achou que o copeiro-chefe, aquele que revelou o sonho, ia se lembrar dele lá com o faraó, e tirar ele da prisão para ele trabalhar com o faraó, o cara esquece de José, né? Esquece dele por 2 anos. Mas, queridos, a palavra de Deus nos mostra que Deus não se esqueceu do seu servo. Onde estava Deus? Deus estava com José, conduzindo cada momento, cada passo, cada circunstância, cada situação, cada detalhe, para o bem de José
e para o louvor da sua glória. Deus estava por detrás. E José, mais tarde, vai testemunhar e reconheceu isso. Ele, quando se revela aos seus irmãos, né, lá no capítulo 47, mais ou menos, né, um pouco antes, ele vai dizer assim, olha, vós me vendeste para cá, vós intentaste o mal contra mim, mas Deus, em outras palavras, que estava no controle de tudo, né, conduzindo tudo, Ele transformou esse mal de vocês a mim em bem. Né? José diz isso, e ele fala mais, né, Deus me enviou adiante vós, não fostes vós que me enviaste para cá, mas foi Deus que me enviou para aqui, para a conservação da vossa vida e de todos, porque já tem 2 anos de fome e restam mais 5 anos ainda, mas eu vou cuidar de todos vocês e de todos aqueles que precisarem de alimento. E foi o que José fez, queridos. Vemos aí, né, situação após situação, sofrimento após sofrimento, dor após dor, golpe após golpe, José conduzido pela mão de Deus. Deus no controle da história da vida de José e para o louvor. Tudo aconteceu por permissão de Deus. E tudo acabou cooperando para o bem de José. E assim, queridos, também é comigo e com você. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Eu não sei pelo que você está passando, eu não sei o que você está enfrentando, ou pode estar enfrentando, ou possa enfrentar. Mas eu sei, nós sabemos que Deus está no controle de tudo. Podemos não entender, podemos muitas vezes sofrer, né, sentir a dor, mas um fato é real e verdadeiro. Deus está no controle. E só aconteceu porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, Deus tem um propósito. Embora não entendamos hoje, ou talvez nunca entendamos, nós podemos saber e crer que Deus está no controle de tudo. Jó foi um homem que sofreu muito. Passou por adversidades, por tempestades e por lutas. Mas, embora Jó não soubesse o porquê, eu e você sabemos. Está escrito que Deus estava a todo momento no controle de toda a situação. Jó só perdeu seus bens e seus filhos porque Deus permitiu. Jó só ficou doente depois porque Deus permitiu. Deus estava no controle. E mais tarde, né, com o passar de um certo tempo ali, né, Deus restaurou tudo. Restaurou a saúde, restaurou bens, a família de Jó. Deus sempre esteve, está e estará no controle. Que possamos descansar nessa grande verdade. Crer que Deus está no controle das nossas vidas. Ele dirige a nossa história. Ele dirige nossa vida para o nosso bem e para o louvor da sua glória. Tenho sede. Foi mais do que uma necessidade física de Jesus. Tenho sede revela-nos o que Jesus fez para nos salvar. Se fez como um de nós para ocupar e pagar na cruz do Calvário no nosso lugar. Olha o que Jesus fez. A cruz era minha, a cruz era sua. Aquela cruz não era dele, mas ele desceu, se fez como de nós, para ocupar o nosso lugar e pagar no meu e no seu lugar, naquela cruz do Calvário. O Eterno entrou no tempo para pagar a nossa dívida na cruz do Calvário. Como o professor meu lá no IBEL disse certa feita, me falhou agora o nome dele, né, que dava a matéria de João lá. Ele diz o seguinte, que o aion, né, é uma expressão em grego para eterno, entrou no kairos, que é tempo, né, o tempo cronológico nosso, né, de horas. Então o eterno, o aion, entrou no kairos. O Deus eterno supremo entrou no tempo na história para ocupar o nosso lugar, pagar a nossa dívida, para que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Que grande amor de Deus por nós. Tenho sede, revela-nos o comprometimento de Jesus com a vontade de Deus. Nada era mais importante do que isso, cumprir a palavra de Deus, obedecer a Deus. E para mim e para você, tem sido a mesma importância, prioridade, obedecer e cumprir a palavra de Deus? Tenho sede, revela-nos que tudo acontece segundo a vontade de Deus, segundo a sua soberana vontade. Nada, absolutamente nada, está fora do seu controle. Como disse o apóstolo Paulo, e nós podemos dizer também, e como nós cantamos aqui no começo, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem, e nunca para o mal, porque Deus está no controle. Se Ele permitiu, é porque Ele tem um propósito de nos abençoar, de nos dar o crescimento, né? De conduzir a nossa vida e a nossa história. Você sabe disso? Que todas as coisas cooperam para o bem? Você confia nisso? Que todas as coisas cooperam para o bem? Você consegue descansar nessa verdade? Todas as coisas cooperam para o bem. E a minha oração, queridos, é que eu e você, mesmo diante de lutas, adversidades,
uma situação tão difícil nós estamos enfrentando de pandemia no mundo todo, né? Que nós possamos saber, confiar, crer e descansar que tudo mesmo, está cooperando para o nosso bem e para a glória do nome de Deus. Que Deus nos abençoe a cada dia e que Deus nos fortaleça. Amém. Vamos orar mais uma vez? Curva sua cabeça aí neste momento na sua casa, ore ao Senhor. Agradeça a Deus pela sua bênção, pela sua provisão. Coloque sua vida diante de Deus e peça a Deus, se você não consegue descansar, confiar, se alguma coisa tem afligido, que você possa descansar, confiar e crer nessa promessa, essa grande verdade, melhor dizendo, de que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Embora não entendamos, mas cooperam para o nosso bem, porque Deus trabalha em favor daqueles que nele esperam. Em favor e não contra daqueles que nele esperam. Vamos orar ao Senhor. Deus poderoso, Deus grandioso, muito obrigado pelo teu grande amor revelado em Jesus, que deixou a sua glória e veio a este mundo se fazer como de nós, para ser o nosso representante para diante do Senhor. Ele veio não para tirar férias, não para, Senhor Deus, conhecer o mundo, não. Ele veio, ó Pai, Senhor Deus, para pagar a nossa dívida, para sofrer a tua ira, para sofrer a tua indignação, sofrer o teu juízo sobre os nossos pecados. Grande foi o seu sofrimento na cruz do Calvário. E nós te louvamos por este grande amor, ó Deus, revelado em Jesus. Ele pagou a nossa dívida, pagou pelos nossos pecados, morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos viver a sua vida, para a sua honra e para a sua glória. Muito obrigado por essa grande bênção, ó Deus. Muito obrigado, Senhor Deus, porque, ó Deus, temos a cada dia, ó Pai, Senhor Deus, crido e sabido, ó Pai, Senhor Deus, na Tua palavra, que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está conosco, que o Senhor jamais nos desampara, jamais nos deixa, mas que o Senhor a cada dia dirige e conduz a nossa vida, nossa história, segundo a Sua vontade, para o louvor da Sua glória. Embora muitas vezes as coisas pareçam estar, ó Pai, desordenadas, fora do controle, estarem bagunçadas, mas nós sabemos e cremos, ó Pai, Senhor Deus, que o Senhor está no controle de tudo e conduz tudo para o nosso bem e para o louvor da Sua glória. Acalma o nosso coração, aquieta o nosso coração, que não nos espantemos, que não nos aflijamos com as situações, as circunstâncias que passarmos, mas que esperemos no Senhor, com paciência no Senhor, com fé no Senhor, com confiança no Senhor, porque o Senhor tem cuidado e continuará cuidando de cada um de nós. E nos ajude a cada dia também, ó Deus, a cumprir a Tua palavra. Que o nosso maior prazer seja obedecer a Tua palavra, cumprir as Escrituras, viver uma vida, ó Pai, consagrada, santificada, separada para o louvor da Tua glória. Uma vida, ó Pai, Senhor Deus, de acordo com a Tua palavra, uma vida que agrade ao Senhor, glorifique ao Senhor, o nosso falar, o nosso agir, o nosso pensar, toda a nossa vida, glorificar o Senhor, ó Pai, cada pensamento, sentimento ser voltado para o Senhor e segundo a Sua palavra. Nos ajude, nos abençoe, nos molde, nos transforme, nos lapide, para que dia após dia possamos crescer espiritualmente e sermos a cada dia mais e mais semelhantes ao Senhor na maneira como nós vivemos. Obrigado por tudo, perdoe os nossos pecados, dê a cada um de nós uma semana abençoada em Tua presença. É no nome de Jesus, ó Pai, que te oramos e agradecemos por todas as Suas bênçãos. Amém e amém. Quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui, agradecer a Gabi e ao Tiago que estão aqui nos auxiliando aqui nos bastidores, né, conosco aqui. Muito obrigado, que Deus possa te abençoar, te dar uma semana aí abençoada para o louvor e para a honra e para a glória do Senhor, né? Deus te abençoe, né? Muito obrigado mais uma vez, tenha uma boa noite e até o nosso próximo encontro, querendo Deus. Amém.